1 Reis, capítulo 13. Profecia contra o altar de Jeroboão. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazê-la. Assim, e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A morte do profeta por um leão. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, bem como as palavras que dissera ao rei. Tudo contaram a seu pai. E disse-lhes seu pai: Por que caminho ele se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albaldaram-lhe o jumento, no qual ele montou, e foi atrás do homem de Deus. Achando-o assentado debaixo de um carvalho, disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse:
também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este então se foi, porém um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, como também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo caído no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e o disseram na cidade, onde o velho profeta habitava. E, ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. Ele colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, onde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as coisas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Sacerdócio não levítico. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra.
Capítulo 14. O profeta Aias profetiza contra Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, foi a Siló e entrou na casa de Aias. E já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: Entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, mas tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem, até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, o que já está acontecendo. Também o Senhor ferirá a Israel como se agita a cana nas águas, arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira.
e entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e voltou para Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Eles o sepultaram e todo o Israel o pranteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aias, o profeta. A morte de Jeroboão. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A apostasia de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamã, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeram, aborreceram-no mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altares, estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor tinha lançado da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sisaque ataca o reino de Judá. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. A morte de Roboão. Quanto ao mais dos atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e era o nome de sua mãe Naamã, amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar.